Boa tarde a todos, amigos. For those who speak English only, apologize, but it's time to switch to Portuguese to talk to our colleagues and friends in Brazil over the next two panels. But of course, everyone, feel free to keep watching us. Para aquellos que hablan solo español, perdón, pero vamos a cambiar para portugués para hablar con nuestros amigos en Brasil. Pero por favor, sigan acompañándonos, pues seguro que van a comprender todo el contenido. Eu sou Eduardo Baraldi, CEO da Octagon na América Latina, e eu fico aqui baseado no Brasil, onde fica o nosso QG, nosso escritório, na cidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos à segunda e à última parte do primeiro dia do World Football Summit Live, powered by Ronaldo, co-criado com a Octagon Brasil, e ao longo dos próximos 4 dias, nesse período da tarde, então de segunda até quinta-feira, a gente vai seguir construindo o nosso propósito, que é dar início a essa nova era do futebol mundial, uma era que a gente sabe que estar lado a lado com outros profissionais do mercado é crucial para a gente encontrar novas soluções em conjunto. Nesses conteúdos da tarde, a gente vai ter uma série de painéis voltados para o mercado brasileiro, né, observando todas as diferentes particularidades e características do mercado local, mas assim como os painéis globais, a gente vai discutir o esporte sobre diversas óticas, né? A gente vai falar da evolução do futebol local nesse novo normal que tanto se fala, através de interatividade, de conteúdo, de marketing, gestão, direito de transmissão, diversidade, ativismo e, claro, a gente também vai falar sobre o futuro do futebol feminino no país. E hoje a gente vai começar com 2 excelentes painéis. No primeiro a gente vai discutir caminhos positivos para o futuro do futebol brasileiro no pós ou na convivência com o Covid. E no segundo, às 3 horas, a gente vai falar sobre o que muda na preparação física dos atletas com toda essa realocação de calendário e essa nova dinâmica. Todo esse conteúdo absolutamente incrível que a gente vai ter até quinta-feira tem patrocínio de uma das mais relevantes e maiores marcas do futebol brasileiro, que é a Brahma, que além de ter esse papel fundamental ao longo de muitos e muitos anos no desenvolvimento do esporte no país, é um grande parceiro da Octagon no Brasil. Então, meu muito obrigado, time Ambev, Brahma. Inclusive, a gente vai ter alguns convidados aqui, o Ricardinho Dias, VP de Marketing, Gustavo Castro, diretor de Brahma, e o Felipe Bratfish, Head de Patrocínio e Experiential. Então, o time Brahma vai estar aqui com a gente. Eu não vejo, claro, uma outra marca, um parceiro melhor para estar aqui com a gente para começar essa semana falando de transformação. Então, Marta, por favor, roda o vídeo aí da Brahma, dos nossos amigos. Beba com moderação. Bom, então vamos ao que interessa. Então, inaugurando os painéis Brasil, a gente vai começar com um tema: que aprendizados podemos tirar nesse período para que o futebol brasileiro, nessa retomada, salte para o próximo nível. E para falar sobre o tema, a gente vai trazer aqui 5 profissionais fenomenais. Como moderador, Ivan Martinho, que é um grande parceiro e um amigo nosso, CEO da WSL na América Latina e professor da SPM. Ivan, muito obrigado. E de convidado, obrigado, a gente tem também o Kleber Machado, que dispensa apresentação, ilustre narrador do time Globo. Obrigado, Kleber. O Belletti, que também dispensa apresentações, é jogador consagrado e atual embaixador global do Barcelona. E obrigado, Belletti. O Gilberto Rato, que é um grande parceiro, diretor de marketing da CBF, que faz um trabalho aí incrível frente à confederação. Obrigado, Rato. E por fim, obrigado. Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e também vem realizando um trabalho que vem se tornando referência no país. Então, meu muito obrigado a todos vocês, é uma honra enorme ter a presença de vocês, ainda mais para a gente iniciar esses painéis aqui no Brasil. Então, Ivan, passa a bola para você, meu amigo. Edu, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos da Octagon, boa tarde a todos da audiência. A honra é minha, um prazer é meu estar aqui ao lado desses craques que eu tanto admiro, tenho o prazer de trabalhar junto, tenho o prazer de assistir. E nada como ter amigos, né, pessoal? Você vê, eu normalmente costumo participar de eventos assim como esse, como speaker, falando lá um pouco do surf e tudo mais. Dessa vez, nada como ter amigo. O amigo confiou que eu podia ser mediador com a presença do Kleber. Então, você vê que interessante. O Kleber está aqui participando como speaker. Então, Kleber, vou aqui testar. Se eu derrapar, por favor, se eu vir no rebote. Já fica de sobreaviso. Prazer tá comigo, centroavante vai sempre no rebote. Tá ótimo. Prazer estar aqui com vocês, Kleber, Rato, Belletti, presidente Reinaldo. Eu acho que tem uma coisa, eu estava pensando, uma coisa muito interessante, que no surf vocês sabem que a gente tem
a janela de espera. Então, a gente sempre tem aquela componente de lidar com a incerteza de quando, de fato, dentro da janela de cada etapa, a gente vai poder realizar o nosso evento. Porque não depende da gente, depende das ondas, né? E as ondas dependem de uma série ali de fatores que não estão, de fato, sob o nosso controle, que, de alguma forma, se assemelha, claro que não pelos mesmos motivos, mas se assemelha com a situação que a gente está passando agora. Então, isso tem gerado uma série de discussões e acho que mais do que nos queixar do que está acontecendo, tem sido um período muito rico de aprendizagem, né, para todos nós. Então, preparei algumas perguntinhas, ia endereçar elas para vocês, tenho certeza que vai ser uma horinha de muito aprendizado para mim, e mais uma vez quero agradecer a presença de todos vocês. Queria começar com o Kleber, perguntando, Kleber, na sua opinião, qual que é o impacto que tudo isso está causando nas transmissões e como que você vê as transmissões no futuro, as transmissões esportivas especialmente, né? Tenho visto que você, estamos com saudades suas no futebol, nos vimos ontem lá na Fórmula 1, queríamos muito que você voltasse logo ao futebol, mas queria saber um pouco da sua opinião de como você vê isso na volta, né? Na volta dos nossos campeonatos locais, como que você vê essas transformações. Bem-vindo. Um abraço, Ivan, todos os companheiros aqui, obrigado pelo convite, grande honra, espero que seja um papo agradável. É muito uma incógnita ainda, não é? O que vai acontecer. Para efeito técnico de uma transmissão de futebol, é claro que você precisará se adaptar a uma circunstância nova nesse começo de retorno do futebol, que é, por exemplo, a ausência do público. Um número mais limitado de profissionais que realizam uma transmissão. A presença, provavelmente, dos locutores fora do estádio. Isso tudo são detalhes que, às vezes, pouco fazem diferença para o público, mas a gente tem que se preparar para fazer essa transmissão. Na questão da transmissão mesmo, assim, você vai precisar ter uma medida bacana a respeito de áudio ambiente. Eu achei, no último jogo que nós tivemos antes da paralisação, nós fizemos um jogo no estádio do Corinthians, Ituano e Corinthians, e o Corinthians usou o alto-falante, o sistema de som do estádio, para colocar um barulho de torcida. E isso tem sido feito em alguns jogos na Europa, nos países que voltaram com os campeonatos, inclusive com presença virtual de torcedores, né, imagens, fotos de torcedores nas arquibancadas. Eu acho que tudo isso ajuda um pouquinho a criar um ambiente menos frio, menos triste. Essa do áudio ambiente eu acho muito bom. Você vai ter aquela questão de medir o volume do barulho lá dentro do campo, do grito do treinador, para que não haja um tumulto, não haja... É um canal só que vai chegar na sua casa, na televisão, então precisa tomar cuidado com esse tumulto. A transmissão em si, eu acho que assim, o primeiro ponto que nós precisamos pensar é a questão mesmo do tom, do clima. Não dá para imaginar. Outro dia o governador do Rio Grande do Sul, e até ele foi um pouco contestado, lá em Porto Alegre, pelos clubes, ele disse que o futebol nesse momento não é a prioridade. Aqui nós estamos tratando de futebol, e claro que todo mundo quer o futebol de volta, mas essa aceleração da volta do futebol deve ser, Fórmula 1, deve ser, sabe, velocidade de pit lane, de box, não pode passar de 80 por hora, não pode atropelar, você não pode correr o risco de voltar para um jogo de futebol, para voltar para uma competição de futebol, e depois você ter um arrependimento. Para mim, independentemente de você ter protocolos perfeitos, o futebol é um grande exemplo. O futebol não é bolha, o futebol para alguns é reflexo da sociedade, para outros ele é até um espelho. O futebol para mim é um grande exemplo. E nós estamos vendo nessa retomada, nessa flexibilização, algumas situações tão estranhas para o meu olhar, que o futebol não pode correr o risco de ser considerado um objeto estranho, um objeto que vá na contramão do que está acontecendo no mundo. Os europeus voltaram e eles têm 3 meses de vantagem em relação a nós nessa disputa, nessa batalha contra a pandemia. Então, para mim, assim, o bom exemplo deve ser dado, a velocidade ideal deve ser respeitada. E aí nós vamos voltar com o futebol e ele será um alívio, ele será uma comemoração de uma vitória parcial da sociedade e não vai ser um debate, ele não vai ser o que está acontecendo um pouco agora. Mas não é assim, volta aqui, vai ali de novo, qual é o caminho? Essa eu acho que é a grande preocupação que o futebol tem de ter e a nossa preocupação na hora de transmitir um jogo de futebol. Muito interessante, até porque a sociedade que vem
acumulando tantas más notícias, né? Notícias tão tristes. Eu acho que o futebol também tem esse papel um pouco curativo, né, para as pessoas. Ele né? não Uma pode vez que ele não pode ser mais uma má notícia. Pois é, cumpra os protocolos todos e tudo mais, traga esse alento para as pessoas, seja a parte boa do dia das pessoas, de tantas notícias tristes que a gente viveu, mas que, se Deus quiser, a gente vai adiante agora com boas notícias. E aí, nesse aspecto, presidente Reinaldo, o tema do painel fala sobre qual vai ser o próximo nível, como a gente faz para aproveitar os aprendizados dessa época para levar o futebol para o próximo nível, uma vez que nós consigamos restabelecer todas as competições, né? E queria muito ouvir você sobre isso, né? O que pode ser considerado um próximo nível, na sua opinião? Como que a gente pode traçar esse futuro daqui em diante? Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Rato, Belete, Kleber. Feliz de estar aqui, feliz de ver o Brasil num evento mundial. Nós todos falando do futebol brasileiro, pessoas do nível que estão aqui. Parabéns a vocês, organizadores, a Octagon. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. É como é que o futebol vai conviver com a pandemia. Porque pelo menos eu não consegui entender ainda quando teremos o pós-pandemia. Eu acho que num primeiro momento nós vamos ter que trabalhar para conviver com a pandemia. E só tem uma forma. É a unidade, a união, é entendimento. Nós todos vamos ter que fazer as nossas opções. Nós vamos ter que entender que nada vai ser igual antes da pandemia, antes do vírus chegar. Então, entidades, federações, CBF, clubes, atletas, treinadores, árbitros, a imprensa, todos juntos vamos ter que fazer um grande entendimento, porque, com certeza, nada mais vai ser igual. Nós vamos viver uma outra realidade de higiene, de saúde e financeira. Os números já mostram claramente que o futebol, segundo o estudo da Ernst Young, vai perder 7 bi nesse próximo ano. Nós, da federação, estamos fazendo readaptando o nosso orçamento. Terminaremos o ano com um faturamento em torno de 35% a 40% menor do que o planejado. Nós fazemos 19 competições por ano e estamos querendo fazer pelo menos 50% delas. E uma coisa é muito importante, nós vamos ter que fazer gestão. Nós vamos ter que trabalhar com números reais. Me preocupa muito os grandes clubes brasileiros. Os clubes que têm calendário anual como Série A e Série B e um pouco da Série D, mas principalmente A e B, que têm contratos de longo prazo, de 2, 3, 4 anos com seus atletas. E eles contrataram atletas numa realidade financeira e têm compromissos com uma outra realidade financeira. Os clubes menores, os clubes que fazem a base do futebol brasileiro, a base da pirâmide do futebol brasileiro, são raros os clubes que têm, na maioria dos seus atletas, contratos de longo tempo. Eles estão se adaptando para cumprir os seus compromissos, mas poderão contratar e fazer os seus elencos dentro de uma outra realidade financeira. E também, terceiro item, entrar cada vez mais rápido na digitalização. Nós da federação já vimos fazendo esse processo, mas esse processo foi acelerado para que o futebol não perca visibilidade, para que o futebol, que nesse primeiro momento, sem público nos estádios, depois com público reduzido nos estádios, possa ter visibilidade. São alguns pontos que nós todos vamos ter que trabalhar unidos, abrir mão de conceitos antigos para que a gente possa fazer o futebol crescer. Por incrível que pareça, Ivan, eu estou mais otimista, porque eu sinto os dirigentes mais unidos e mais dentro de uma realidade, entendendo o momento. Eu acho que nós vamos juntos virar esse jogo.
Muito legal e muito legal saber das suas palavras de otimismo, presidente, porque acho que você participa todos os dias de reuniões com os dirigentes, né, dos principais clubes do Brasil, e ouvir isso de você nos anima muito por saber que a gente tem um caminho, que o pior já passou, digamos assim, e que a gente tem um caminho melhor pela frente. Você arriscaria algum tipo de prazo para todas essas mudanças que você sugere? Arriscaria? Vocês chegaram a discutir já algum tipo de prazo para esses planos, para conseguir colocar em prática? Os números de perda parecem bastante significativos, então, sem dúvida nenhuma, a união é a resposta, né? Dizem que para você conseguir unir dois adversários, basta criar um inimigo em comum, né? E eu acho que agora todos temos um inimigo comum, que é a pandemia. Então, de fato, é uma oportunidade, ao mesmo tempo que se colocam as dificuldades, se coloca uma oportunidade de ouro para unir, talvez, antigos adversários históricos, agora trabalhando sobre uma mesma causa para conseguir todos juntos sair dessa, né? Com certeza. Já começou esse trabalho, Ivan. Os clubes já têm dialogado entre eles. O clube, aqui em São Paulo, dialogado com o sindicato dos atletas. Eu participei de inúmeras reuniões. O Martorelli, presidente do sindicato dos atletas, foi meu capitão no Taubaté quando eu fui presidente do Taubaté. Eu conheço ele há muitos anos. E as divergências eram tão grandes que era difícil sentar presidente de clubes com presidente do sindicato dos atletas. Temos sentado juntos com frequência. Todos estão entendendo que é um momento de unidade, de união, e que os números mudaram. Ou a gente vai entender isso com brevidade, entender isso com responsabilidade, e não é só querendo diminuir os valores de investimento no departamento de futebol. É óbvio que num clube de futebol, o seu maior investimento é o departamento de futebol, onde gera mais recursos, onde demanda mais recursos, é no departamento de futebol. Mas não é só você diminuir ou enxugar o departamento de futebol. Você tem que dar bons exemplos em todas as áreas. Por exemplo, você não pode estar com um problema na sua folha de pagamento, você fazer um acordo com o seu elenco atual e sair contratando outros atletas a peso de ouro, fazendo investimento de luvas, de passe de atleta. Você tem que mudar o conceito como um todo. Você tem que não só receber o entendimento, receber a atenção de todos os envolvidos para readaptar a realidade financeira, mas você tem que dar bons exemplos para frente. Isso já começou, Ivan. O momento é já, temos conversado muito e temos tratado muito desse assunto em todas as partes envolvidas. Muito bom. Obrigado, presidente. Falando de atleta, já que você mencionou essa que é um elo tão importante quanto da cadeia, né, e que de fato faz o show acontecer, eu queria ouvir do Belletti. Bem-vindo, Belletti. Queria ouvir de você que ao mesmo tempo, eu acho que tem um impacto muito grande para quem é atleta, de ficar esse tempo todo parado, impacto psicológico, eventualmente o impacto financeiro para aqueles clubes que fizeram acordos de redução salarial ou de renegociação, assim como o presidente comentava agora há pouco. Então, eu queria pegar um pouquinho da sua opinião sobre como que o atleta pode trabalhar acho que especialmente o lado psicológico, que imagino que para alguém que tem uma rotina de atleta é o principal desafio, como se preparar para esse retorno? Obrigado, Ivan. Satisfeito de fazer parte desse debate. Um abraço ao Kleber, ao Rato e ao presidente Reinaldo. Você vê que o atleta ele sempre usou muito como combustível justamente a torcida, né? Os estádios cheios, aquilo era uma motivação a mais para todo tipo de jogador, em qualquer divisão, em qualquer país. Isso era algo diferente, para que o jogador encarasse melhor as dificuldades, tivesse mais autoconfiança para enfrentar tudo isso. Foram mais de 100 dias sem ter um treinamento técnico, tático, ou que fosse até físico, em alto nível, em alta performance. E sempre se falando em futebol de alta performance, sempre os treinamentos vão muito mais além
do que o preparador físico ou o personal passar via internet em casa e o jogador treinar do dia a dia, fazendo atividades dele, mas o futebol em alto nível sempre exige muito mais disso. E aí vem esse conceito do cara em casa, tem que se adaptar também a tudo isso. Tanto a nível como time, como indivíduo. Trazer essa realidade para dentro da casa dele com a preparação, com bola ou sem bola, o que fosse possível fazer até então, ainda destacando que cerca de 100 dias sem tocar na bola é um baita de um problema, para quando voltasse ao dia a dia no centro de treinamento, nos times, teria que ser feita uma nova pré-temporada. E já não seria, ou já não é, uma pré-temporada como é feita em janeiro, normalmente, ou dezembro, alguns times, voltando de férias, porque ali são 30 dias. Você consegue ainda trazer alguma coisa dos últimos de 30 dias atrás para essa nova pré-temporada. Dessa vez já não. Já foi muito tempo sem treinar, sem correr muito. Já foi muito tempo sem ter treinos técnicos sempre necessários para o dia a dia do atleta. A gente que já tem dificuldade. O atleta profissional do futebol tem muito mais, porque é muito diferente treinar em casa, mesmo tendo ali boas indicações e uma diretriz em seguida, do que o dia a dia. E a nível psicológico, como o clube tem que se adaptar a essa nova realidade, o jogador como indivíduo também. No que diz respeito a esse comportamento, eu falo, antes de ser jogador de futebol, é preciso ser atleta. E aí essa readaptação depois de tanto tempo sem treinar. E também com a realidade financeira. Como o presidente Reinaldo destacou, dos contratos dos clubes com as empresas, contas também. E aí faz com que o atleta tenha que exigir sua autorresiliência para estar tudo isso. E não esquecendo a matéria-prima de onde ela vem, né? O futebol sempre traz jogadores de uma realidade um pouco complicada. Não tiveram tanto estudo, tanta preparação. E agora o clube tem que se envolver mais nisso. Não só simplesmente oferecer essa realidade financeira para o jogador, mas tem que ser muito bem explicado para ele, para o agente dele, para que não atrapalhe o rendimento dentro do campo. Porque o rendimento, a exigência vai ser a mesma do que era antes da pandemia. Isso não importa. A pressão por resultado, e o resultado sempre muito, ainda vai acontecer, principalmente nos clubes. E o que dá para ele tirar de aprendizado de tudo isso na hora que voltar à normalidade é exatamente isso. Muito tempo em casa, entender as dificuldades, não só deles, como da sociedade, e ir no futebol saber da responsabilidade dele como ídolo, como fazendo parte de uma equipe, de um time que leva alegria e felicidade para todo mundo, e ele vai ter como aprendizado para passar esse aprendizado adiante. Porque ainda assim, não votamos na sua totalidade, mas como tem alguns jogos aparecendo, eles ainda são referência. Eles ainda são ídolos. Eles ainda são um ponto em que a sociedade busca como exemplo. E o jogador precisa assumir essa responsabilidade. Como atleta, mas também como cidadão. É uma dupla responsabilidade, né, Belete? Eu acho que, sobretudo agora, nesses tempos de pandemia, onde somente o comportamento dos cidadãos, né, de cada um fazer sua parte, é que faz a diferença no combate do alastramento da doença, é que você vê quem está causando, né, impacto positivo, quem usa as suas redes sociais a favor de divulgar causas, quem efetivamente contribui com causas, além de, naturalmente, como você falou, dar o exemplo, não se expor, ficar em casa, garantir que a família fique em casa. Esse não é necessariamente o exemplo de todos os esportes ou de pessoas conhecidas, então, realmente, eu acho que tem uma oportunidade muito interessante, inclusive da imagem de cada jogador, que também é uma marca, sair fortalecida dessa história, né? Ao mesmo tempo que, de um lado, você tem todos esses problemas que a gente mencionou e como lidar com isso, você também aí abre uma oportunidade para que os jogadores apareçam, criem oportunidades de aparecer uma vez quando o que é comum não está acontecendo, que é a exposição natural que eles têm na televisão durante as transmissões dos jogos, né, através das suas redes sociais e tudo mais, e essa é uma responsabilidade diferente e também uma inteligência diferente de você criar esse seu perfil e trabalhar nessa construção reiterada de imagem, né? Muito, muito interessante te ouvir. Muito legal. Agora, falando de marca, Rato, queria
ouvir você. Tenho certeza que na CBF vocês têm discutido muito sobre calendário, sobre encontrar datas, sobre se o calendário vai avançar para 2021 e tudo mais, mas tem um lado muito importante, que é a questão da conexão com o torcedor. Né? Como que você continua mantendo a conexão com o torcedor, ainda que você não tenha jogos ao vivo? Então, eu pessoalmente acompanhei vários dos movimentos que vocês fizeram com os campeonatos e queria ouvir de você um pouco de como vocês navegaram até aqui essa crise, quando uma vez que tiraram o principal ativo ali, que eram os jogos ao vivo, como vocês navegaram do ponto de vista de contato com o torcedor essa crise, mantendo essa chama, essa paixão acesa, e os planos também da CBF para os campeonatos daqui para frente, do ponto de vista de marca, conexão com o torcedor, construção digital, tudo isso que eu acho que faz parte da realidade, tenho certeza, porque eu acompanho e sigo e sou fã e tenho a chance de participar da casa, já faz parte da realidade de vocês, e como o Reinaldo comentava agora há pouquinho. Bem-vindo, Raton. Obrigado, Ivan. Boa tarde, Kleber, Bela, Reinaldão. Prazer estar aqui com vocês, só craques. Mas é isso mesmo que o Reinaldo falou no começo. O momento ele é muito otimista, por incrível que pareça, está se tornando um pouco mais otimista, pela união dos clubes, pela união das federações, pela união dos atletas. A gente está vendo que todo mundo está começando a caminhar para o mesmo lado e que a gente faz parte do mesmo time e está no mesmo barco. Então, a gente começa a trabalhar, é um desafio você fazer essa conversa com o torcedor quando não tem jogo, você não tem conteúdo novo, né? Porque o que as pessoas estão ávidas, elas estão carentes, é de conteúdo ao vivo, é de futebol, então tem pesquisas que mostram quanto o futebol está fazendo falta no dia a dia da pessoa, enfim. Mas a gente precisa trabalhar. Então, além da parte social que a gente faz, que na verdade é uma obrigação no momento desse de crise mundial, essa parte social, que a gente une os jogadores da seleção brasileira para trabalhar para arrecadar fundos para ajudar o país e a quem precisa, a gente tem que criar alternativas de como conversar com o consumidor. Então, a gente tem inúmeros produtos. Então, a gente tem o Brasileirão, todo mundo fala muito da Série A, mas tem a Série B, tem a Série C, tem a Série D, tem a Copa do Brasil, tem o feminino, tem outro player desse mercado todo, que é a arbitragem. Como que segura? Porque a arbitragem ganha por jogo, e sem jogo, como é que faz? Então, teve um trabalho da nossa presidência, junto com os árbitros, nesses 3 meses, dando essa sustentação para eles, um investimento. Mas o investimento financeiro é bom, necessário, só que precisa ter mais, precisa ter a aproximação com o consumidor, com o torcedor e com o nosso produto. Então, a gente enxergou no começo, porque não tem bola de cristal, não tem como adivinhar até onde vai o vírus, ou como é que vai acabar a pandemia, não tem como saber. Então, a gente trabalha querendo aproximar. E a gente notou que o game que a gente vem fazendo há um tempo atrás, já com o Brasileirão há uns 3, 4 anos, ele começou a ganhar força, a gente foi vendo. Então, na verdade, a pandemia ela só acelerou o processo natural de trazer a tecnologia para dentro. Então, a rede social, antes a gente tinha uma rede social que era institucional, com 25 milhões de seguidores e tal, bacana, importante. Só que a gente quer falar com aquele heavy user, o heavy user do Brasileirão, o heavy user do futebol feminino, o heavy user de vários produtos que a gente tem. Então, a gente criou redes sociais específicas para cada um desses produtos. Por exemplo, o Brasileirão, em 1 ano de rede social, a gente conseguiu se tornar a 6ª maior rede social de campeonatos no mundo. Mas por quê? Porque a gente começou a conversar com o torcedor. Não adianta criar também, não responder, não entender, ver qual é a necessidade, o hábito de consumo de quem está conosco. Então, a gente criou até um plano de pontos, de vantagens e tal, com o Brasileirão. No feminino, é uma outra estratégia. Então, a gente começou nesse meio do desafio, que eu acho que a gente tem esse desafio, mas os clubes, as federações, todos que estão no meio têm esse desafio. A TV, com o Kleber Major, tem esse desafio. É um desafio gigante de games, de rede social, da CBF TV, que a gente criou e está aumentando a potência delas, os conteúdos. É trazer de alguma forma esse público para conversar conosco. É criar conteúdos que já existiam
mas de uma forma diferente para que eles conversem conosco e a gente não saia do radar deles. E esperando que volte logo o dia a dia do futebol, que acabe a pandemia, óbvio, mas tudo isso com segurança. Que nem o Kleber falou, se é 80 por hora, tem que ter a velocidade correta, mas sem deixar de falar com o nosso consumidor. A gente não pode sair do radar deles nunca. Então esse é o nosso trabalho e esse é o nosso desafio de estar no dia a dia conversando com eles. Ivan, desafio... Oi, por favor, Kleber. É rápido mesmo, porque eu fiquei ouvindo atentamente o presidente, o Rato e o Belletti. Eu gostaria de ter o mesmo otimismo, principalmente do presidente da Federação Paulista, do Reinaldo Bastos, e do Gilberto Rato, do marketing da CBF. Eu fico um pouco em dúvida e espero que eu esteja enganado, que seja só uma visão individual e que vocês estejam corretos quando vocês falam dessa união dos clubes. Eu vejo algumas notícias que me deixam em dúvida a respeito da união. Acho que a Federação Paulista tem dado um exemplo legal dessa aglutinação na questão da volta aos treinos, ninguém se precipitou, ninguém jogou um jogo do eu sozinho, eu contra a Rapa, como o Belletti jogava quando ele era moleque, né? Eu e o Belletti contra a Rapa, não teve muito isso. E o presidente falou uma coisa que essa talvez seja a gestão. Porque isso que vocês estão falando de novidade, as novidades, eu acho que elas vinham chegando de uma maneira talvez mais tímidas, né? A questão dos games, a questão de você conversar com os torcedores. Eu gostaria de ter visto, eu não sou nenhum grande frequentador de rede social, mas eu gostaria de ter visto os jogadores de um clube participando muito mais com os seus torcedores, com seus sócios torcedores, que foi uma ideia tão brilhante, e eu não sei se eu vi, ou se eu é que estou por fora, que é muito da tua linha, Rato, do marketing, do mercado, de como você vai fazer. Tomara que essa união venha mesmo. Eu tenho um pouco de dúvida. E na questão assim do nosso mercado, eu fico pensando se a Europa, se os outros países, todo mundo está afetado financeiramente, economicamente pela doença. A minha dúvida é se nós não vamos sofrer mais ou menos perda de jogador, clube tentando se segurar na hora só com o mercado de transferências, se nós não vamos depender muito da ação europeia, da ação estrangeira, entendeu? Eu queria ser bem mais otimista, espero que vocês estejam com toda a razão do mundo nessa união, para que não tenha depois que o adversário, que o rival não vire o inimigo. Acho que essa é a grande jogada desse momento, com todos os cuidados do mundo, que não vai ser o mesmo. Nada será como antes, disse o presidente, certamente inspirado em Milton Nascimento. Ótimo contraponto, Kleber. Eu acho que é por aí. Reinaldo, quer dar a sua opinião? Queria, o Kleber, a história do nosso futebol te dá motivos para ter dúvidas quanto a esse entendimento. Mas tem algumas coisas que a gente tem que analisar hoje. Primeiro, quando eu falo de um entendimento, estou falando de um futebol regional, de um futebol estadual, mas de um futebol forte, não só pelos clubes que tem. São Paulo é 40% do PIB. Então, o estado de São Paulo é forte. Então, se a gente trabalhar com competência, a gente vai sobressair. Dos últimos 5 títulos brasileiros, 4 foram de São Paulo. Nós temos 9 clubes na Série A, na Série B. Então, nós temos obrigação de dar exemplos. E a gente tem trabalhado nesse sentido. Os clubes de São Paulo, o mérito são dos clubes de São Paulo. Eu respeito muito, tenho muita felicidade de poder dirigir uma entidade com o nível de presidente, com o nível de entrega que nós estamos tendo hoje. Já foi diferente? Foi. A gente ainda gera dúvidas? É verdade. Mas o exemplo tem que continuar e tem que ser seguido. Eu acho também, Kleber, nós estamos começando um momento diferente. Nós temos hoje, nós tínhamos ontem, corrigindo, a questão do direito de imagem no contrato dos atletas, para ter o clube e o atleta um ganho de pagar menos impostos, um ganho financeiro. O Belletti jogou lá fora. A imagem lá fora é utilizada
de uma forma diferente. Aí é usada a imagem do atleta, não só comercialmente, mas socialmente também. Mauro Silva me conta várias vezes que ele foi em escolas públicas, em resumo, ele saía para fazer ações sociais pelo clube dele. Então, nós estamos aprendendo, Kleber, nós vamos ter que aprender. Por quê, Kleber? Por um motivo muito forte, não há outro caminho. Ou se quer prosseguir, se quer continuar sendo forte, se quer continuar disputando títulos, tem que mudar. Não tem plano B. É gestão, é ser responsável, abrir o seu clube para digitalização e usar a imagem de todos em favor do seu clube, para você poder manter o seu sócio torcedor que não tem mais o benefício de poder comprar antecipadamente o seu ingresso para uma grande decisão ou para um grande jogo. Temos que ser criativos, temos que fazer diferente, não tem outro caminho. Claro, claro. Muito se usa a inspiração das ligas europeias, de outros, que às vezes é uma comparação justa e às vezes não é necessariamente uma comparação justa, né, presidente? Mas quando a gente discute sobre futebol, sempre vem à mesa essa comparação. E eu queria aproveitar para pegar uma dúvida que vem da audiência aqui, Belletti, que vem da nossa plateia, que aqui a gente não tem plateia ao vivo, mas tem interação. E o Bruno Mato, queria usar a sua experiência internacional, Belletti, o Bruno Mato te pergunta como que o ajuste de futebol brasileiro à pandemia nos posiciona frente às ligas americanas e europeias de futebol e de outros esportes. Ele pergunta se com a crise deve haver uma convergência da indústria esportiva brasileira com a internacional. Vamos lá. As ligas europeias, principalmente, falando dos países onde eu joguei, Espanha e Inglaterra, as ligas retornaram já numa curva descendente com relação a infectados e as mortes causadas pela pandemia, né? E aí a sociedade em si usou do futebol para ser uma influência para tudo que estava acontecendo. Vou dar o exemplo do Barcelona. Logo que reiniciou as ligas, você via todos os jogadores sempre viajando ou se locomovendo de uma cidade ou estádio ou tal, não só com a máscara, mas com luvas também. E influenciando, utilizando o poder da imagem, que ainda com as suas transmissões ou digitais ou através da televisão, tinham esse poder de influenciar. É fato que o Clube Barcelona também tem suas perdas devido à pandemia e vai se buscando outras estratégias para se adaptar a tudo isso. Agora, dentro do campo, os olhares do futebol continuam iguais para o talento do futebol brasileiro. Tá? Ainda continua hoje como era no meio dessa pandemia ou antes de começar. Busca-se jogadores jovens que estejam despontando e que possam ser lapidados com o estilo deles lá, de jogar futebol, de crescer dentro da pressão que eles são submetidos no dia a dia, para que estejam prontos para essa transição, principalmente da adolescência para a fase mais adulta e lidar com a pressão que o futebol, principalmente lá, exerce sobre o ser humano, né? Que o jogador de futebol, às vezes a gente separa um pouco essas coisas, só que a pressão por resultado, a vergonha, a ansiedade, o nervosismo é igual para todo mundo. Não é diferente do que a gente tem por aqui. Claro. Mas, sim, continua igual, tá? Ainda como o mercado está começando a abrir para as contratações, as notícias que se tem, os contatos que eu tenho tido, é em busca ainda desse talento, principalmente jovem, podendo usar um pouco da crise financeira que cada clube do Brasil enfrenta e de que o clube europeu enfrenta talvez um pouco menos, que eles costumam ter aquele fundo de reserva, costumam ter outras fontes de renda que não só a televisão, pode ser que eles estejam mais, não preparados, mas em condições de continuar exercendo desse poder de compra do talento brasileiro. E aí o jogador brasileiro, entendendo que o futebol aqui vai precisar se adaptar também à realidade financeira hoje, vai usar dessa possibilidade, desse melhor preparo do futebol europeu, que certamente vai oferecer mais para mudar de áreas.
Muito interessante, Belete. Muito legal. A verdade é que eu acho que não tem receita de bolo. Existe inspiração, existe benchmark, existe melhores práticas, mas o tempo vai dizer. Né? O tempo vai dizer, e eu concordo um pouco, muito interessante o contraponto que o Kleber fez, mas, e também a posição do presidente Reinaldo, porque de fato a gente tem uma condição que nunca se viu. Nos esportes como um todo, o surf não é diferente, o futebol está vivendo isso, então que tal grandíssima oportunidade de fazer diferente dessa vez, né? De talvez, como a gente comentou ali, unir adversários históricos e fazer as pessoas talvez pensarem de uma forma diferente para frente. Uma coisa que eu não vi ainda ninguém falando, e queria muito ouvir o dono da matéria, é a seleção brasileira. Seleção brasileira, a gente falou muito de campeonato, a gente falou muito de futebol aqui no Brasil, fala das ligas europeias, mas a gente ainda não falou, eu não vi ninguém falando de seleção brasileira. E eu sei que o Rato vem fazendo esse trabalho incrível de criar, né, criar essa marca tão especial da seleção brasileira no Brasil e também de internacionalização, e queria ouvir um pouco dele de como que ele está vendo esse retorno da seleção aos jogos, especialmente no que diz respeito a essa construção de marca contínua em todos os continentes, não somente aqui no Brasil. Ivan, na verdade, isso acho que é uma incógnita. Quem comanda a seleção brasileira aqui, além do presidente, é o Juninho Paulista, que é mais na parte do marketing que a gente dá essa sustentação para ele. A gente tenta entender. A FIFA soltou agora que permanecem as datas FIFA mês de setembro. Só que para fazer eliminatória você precisa de todos. Então a gente precisa aguardar um pouco o calendário para entender se todos os países poderão ser. Por exemplo, Brasil não pode em algum lugar, mas pode ter alguma região que já está liberada. Então a gente entra nessa alternativa. Agora a gente tem que aguardar um pouco mais para ver os outros países da América do Sul como que se portam. Porque, querendo ou não, a gente está 3 meses, como disse o Kleber, 3 meses atrás da Europa. Em compensação, só para falar do Kleber, a gente está usando bastante os atletas. A gente usou os 48 últimos convocados da seleção brasileira na campanha que a gente criou, Seleção Solidária, onde todos gravaram filmes, gravamos filmes para TV, para internet e tal, onde eles engajavam a população a doar. Mas não só isso, eles doaram também. Então a gente conseguiu ajudar 35 mil famílias durante 2 meses também, porque não adianta você 1 mês e largar também no próximo. Então 2 meses com os nossos craques, a comissão técnica da seleção, o presidente Rogério na pessoa física, entraram nessa e engajaram e colocaram. Então, além disso, nos games da seleção, a gente lançou o eSeleção Brasileira. E em 2 meses, 3 meses de lançamento, a gente já colocou num campeonato o Everton Ribeiro, junto com. A gente coloca um craque do gramado e um craque da internet, do game, né? Então tem o Zezinho, que é o craque, é Zezinho mesmo, é um cracaço, é o número 1 do ranking, que joga o FIFA, e você tem o Everton Ribeiro, que é um cara que joga a bola e é bom. Então a gente disputou um campeonato da FIFA até, de games na América, contra os Estados Unidos, contra o Chile. Terminou a final, Brasil e Argentina. Aonde? Sport TV. Comentário do Caio Ribeiro. Ficou um negócio gigante. Então era nas redes sociais, no Twitch. O Twitch é a rede social do pessoal do game, né? Específico de game. E também no Sport TV. E no Sport TV, que na final chegou os dois. O Everton Ribeiro ganhou por um gol decisivo no último minuto. Golden Goal da Argentina. E o da Argentina era o Arguero, centroavante da Argentina. Então, isso daí ganhou uma grande projeção. E aí, a UI Seleção Brasileira começou a ganhar força, e daí a gente trouxe o feminino. A gente trouxe a Bia Zanerato, a centroavante, e que jogou bola e ganhou da Espanha na final. O Gabriel Jesus, o Vinícius Júnior, o Pombo, o Richarlison. Então a gente está cada vez mais trazendo os craques para dentro das redes sociais para eles ativarem isso daí. Então realmente essa preocupação de trazer os craques é boa, e eles estão vindo. A gente não está tendo nenhuma negativa. Eles estão gostando de trazer conteúdo, se mostrar, conversar com o fã, e num formato diferente, né? Porque no gramado eles se garantem, mas no game já não se garantem tanto. Então é um formato diferente e curioso. Isso daí os fãs estão começando a consumir
e isso une muito a seleção brasileira, os clubes, a Sport TV mesmo fez uma com os clubes do Brasil da primeira divisão, que é jogo em casa, game em casa, muito bom. Então, acho que cada vez mais o Copa do Brasil deve sair. Então, a seleção brasileira, enquanto não está confirmado se vai ter ou não, acho que vai ter, porque a FIFA manteve. Mas caso não tenha, a gente continua com games, com redes sociais, mesmo se tiver um amistoso ao invés de eliminatória. Também acho que o time do Juninho está se preparando para isso, a comissão técnica. Então ainda está naquele momento indefinido, mas a gente está atento dia a dia para que isso ocorra. Muito legal, Raton, muito legal. E a verdade é que todas essas iniciativas acabam mostrando um pouco o que o Belletti recomendava ainda há pouco, né? Que é mostrar o ser humano por trás do atleta, aquele super-herói idealizado dos fãs que está dentro do campo. À medida que ele sai da zona de conforto dele e topa fazer alguma coisa diferente, no fundo, ele está criando conexão com os fãs, ele está dando intimidade para os fãs. É muito legal e eu acho que só ele, né? Acho que o ecossistema todo ganha, como dizia o presidente Reinaldo, mas especialmente essa construção de imagem que é todos os dias que se faz, ganha muito. Agora eu tenho uma curiosidade, que ao mesmo tempo que todas essas iniciativas de redes sociais, de essa vida aqui, né, nessa telinha aqui, passa a nos acompanhar, inclusive quando a gente está na frente da televisão, Kleber, deve dar um desafio diferente para você, né? Como é que é no seu trabalho você saber que hoje em dia está todo mundo lá assistindo, mas está todo mundo com um desse na mão? Como é que você faz para prender a atenção da turma, e fazer o cara olhar mais para a telona do que para a telinha? Isso eu queria muito saber. Sabe o que eu acho, Ivan? Que passou a ser tão normal, tão natural, que é uma preocupação que há muito tempo... tem um companheiro nosso, acho que o Belletti chegou a conviver com ele, trabalha com a gente até hoje, chama Emanuel Castro, que há muito tempo ele fala da segunda tela. É uma questão, assim, é irreversível. Você vai ser cobrado mais rapidamente, criticado mais rapidamente, elogiado mais lentamente, mas as coisas vão acontecer, vai acontecer. O cara vai ver o gol do outro jogo, então isso assim, você precisa oferecer para ele essa interação. E acho que nem vai ser competição, sabe, Ivan? Vai ser mesmo uma tabela. Você vai ter que trabalhar com a tela grande, com a segunda tela, com a televisão, com a segunda tela. Não adianta querer competir. Você vai dar o gol, a segunda tela vai dar o gol, ele pode ver outra vez. Eu acho que, na verdade, é nessa linha que foi dito aqui, de evoluir, de aproveitar a tecnologia nova, comportamento novo, e você vai conviver. Nessa onda agora, nessa paralisação, ao mesmo tempo que o Rato fala dessas novidades, campeonatos de games, cada um na sua casa, nós ainda fomos resgatar a história do futebol brasileiro, com seleção de 58, 62, 70, com jogos antigos. Eu acho que isso serve para que você consiga aproximar gerações, né? Causou interesse. Você consegue aproximar gerações, fazer novas discussões e conviver. Não dá para não conviver com o que está estabelecido. Muito legal, muito legal. Agora a gente já está se aproximando para o final, mas eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Federico. E aí, Rato, eu queria saber com você. É finalmente o momento de reestruturar o calendário do futebol brasileiro e se alinhar com o futebol europeu, assim como sugere lá o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani? Você concorda com isso? Não concorda com isso? Como que você vê para a gente fechar? Resposta, pergunta da audiência do Carlos Federico. Eu vou bem objetivo. Essa área não é exatamente minha, do Manuel Flores e da presidência, mas, na verdade, tem muitos pontos difíceis nesse sistema. Você tem que analisar clima, não é simples você jogar uma competição de alto nível janeiro, fevereiro, jogo seguido do outro. Você tem férias escolares, você tem uma série de coisas que precisa ser colocado na balança para pesar. O Belletti mesmo falou, somos seres humanos, sim, com filhos. Então, nas férias deles, esperamos que tenham férias escolares também. Então, tem uma série de pontos que precisam ser analisados. Não é simples. Isso daí então vira internacional. Aí é fácil, mas... Vai continuar sendo verão lá e inverno aqui, né, Rato? Inverno aqui, exato. Verão lá, verão aqui, inverno lá. Isso não vai mudar nunca. Exato. Nunca. Então, eu acho que tem que pensar com calma, não é fácil, tem muitas saídas aí, alternativas difíceis, mas tem que analisar calma é super difícil. Muito legal.
Olha, a gente está se aproximando do final. Queria agradecer, antes de passar a bola para o Edu, queria agradecer a cada um de vocês, Kleber, Belletti, Rato, presidente Reinaldo, muito obrigado, um prazer aqui. Kleber, depois você me manda aqui um SMS dizendo se eu estou aprovado ou não estou, se eu posso mandar um bem. eu estou Foi bem. Botou o Belete para correr, ninguém me falou no ponto aqui. Cruzou a tabela diária, se eu estou aprovado. Quero agradecer muito vocês, agradecer mais uma vez a Octagon, ao Arnaldinho, ao Edu, todo o time, o Ronaldo, que estão de parabéns. Obrigado por investir o tempo de vocês em fazer um evento tão importante para a nossa indústria, por nos ter aqui, nos dar a oportunidade de falar e aprender com essas feras. E, mais uma vez, um prazer participar. Obrigado a todos que nos assistiram. Edu, bola com você, te agradeço mais uma vez. Boa, eu que agradeço, Ivan, e, claro, está aprovadíssimo, intermediou de forma excelente aqui e com grandes convidados, então não só te agradeço, Ivan, como ao Kleber, ao Belete, ao Rato, ao Reinaldo, foi excepcional, e o que é uma pena de ter que encerrar, porque aqui tem caldo para algumas boas horas de conversa, e eu tentei tirar alguns insights aqui, escolher um, mas é impossível escolher um só, de tudo que a gente ouviu aqui, tem muita coisa legal de diferentes pontos de vista, enfim, acho que fica aí o aprendizado para quem está do outro lado nos ouvindo. Então, muito obrigado a todos vocês, esse time fenomenal que fez parte, iniciou aqui nossos painéis aqui em português, esses painéis Brasil. Muito obrigado, gente, foi muito legal. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Grande Tchau, tchau. abraço.